Hoje vou dar-vos uma sugestão / dica excelente para quem queira melhorar a qualidade das gravações de voz ou de streaming ou mesmo de voz off, o que vocês fizerem, seja para canto, seja para texto. Vamos melhorar substancialmente a qualidade da vossa voz, sem plugins, sem comprar novo micro, simplesmente com este DBX 286 que vamos ver hoje. Olá, eu sou o Luís Alberto e hoje vou acompanhar-vos num pequeno tutorial simultaneamente com uma amostra de produto. Bem-vindos ao canal da Gitana, hoje com este DBX 286S, que é para mim um elemento necessário e obrigatório até em todos os estúdios, principalmente por fazer o que faz ao preço que custa. No início nomeei algumas situações possíveis para o uso deste pré-amplificador, mas a verdade é que cobre inúmeras soluções e inúmeras situações. E já agora, isto é o quê? É um pré-amplificador ou, se preferirem, um processador de canal, um processador físico, porque na verdade muito do que aqui está pode ser feito em plugin na vossa DAW, é verdade, mas isso não vai abranger todas as situações para o potencial deste DBX 286S. Já lá vamos a tudo isso, agora peço-vos rapidamente o vosso apoio ao nosso canal. Temos aqui imenso conteúdo e muito útil, creio eu, por isso pedimos carinhosamente que carreguem aí nesse botão vermelho para subscreverem o nosso canal e ativem as notificações no sininho, façam um like também neste vídeo e, acima de tudo, não se esqueçam de ir visitar o nosso site em www.gitana.pt, porque temos lá isto e muitos mais. Vamos lá então. Até aqui eu tenho estado a falar com o meu processamento, diretamente do microfone, para o DBX, e entretanto tem aqui um botão, que é o Bypass, que anula toda a cadeia que está para lá do processamento, ou seja, e assim que eu carrego, esta é a minha voz sem o processamento, precisávamos estar a ver níveis, etc. E o corpo, obviamente, que também não tem nada a ver, portanto o microfone altera completamente só com este processamento. É uma diferença surreal. Reparem, bypass, se estiver assim, e sem bypass. Portanto, já podem ouvir agora a diferença. Agora sim, a passar pelo pré-amplificador, mas vamos então ver e analisar toda a cadeia deste DBX 286, até porque o primeiro botão nem é esse, por isso vamos começar da forma mais correta. Aqui no primeiro botão é onde vocês medem o vosso ganho, o ganho do microfone. Primeiro conselho, nunca passem o amarelo, cheguem lá, mas não o passem. Acendam idealmente os primeiros dois LEDs verdes, temos 4 como podem ver, o terceiro é o amarelo, o quarto é o vermelho, que vocês não vão querer acender. Depois temos o Phantom Power, porque podemos usar nesta unidade microfones dinâmicos ou condensadores. Já sabem que para os dinâmicos precisam de muito mais ganho e para os condensadores menos ganho, mas para terem sinal precisam de alimentar o micro com Phantom Power, que está aqui neste botão. A seguir temos um botão para anular frequências baixas e atenuar os chamados rumbles. Rumble é aquele ruído de ventoinha de computador ou de um comboio que passa lá ao longe, por exemplo, mas que se ouve, ou aviões, enfim, é aquele ruído mais grave que conseguem limpar com este botão e deixar assim um som mais limpo. Eu, por exemplo, tenho sempre ligado porque a voz humana não tem frequências abaixo dos 80 Hz, por isso, se o deixarem sempre ligado, não há problema nenhum, bem pelo contrário. Já agora, este é a diferença. Agora o processamento em si é feito por 5 painéis: compressor, de-esser, enhancer, expander / gate e output. Então, para começar, temos o compressor e temos o drive. O drive é a quantidade de compressão que vocês vão atribuir à vossa voz. Quanto mais puxarem pelo drive, com mais compressão ela vai ficar. Podem ver inclusive aqui nos LEDs, e a visualização já agora é feita ao contrário. Imagina que isto é o volume completo da vossa voz, assim que forem atribuindo compressão, ela vai ficando mais achatada. Isto é mais visível até no espectro áudio, mas reparem, se eu atribuir compressão, ela vai reduzir ainda muito mais, e assim ficam, por exemplo, com aquela voz a broadcast, digamos, que eu não gosto. Portanto, eu vou deixar ali sempre 1/2, 3 no máximo de compressão. Density. O que é a density? É a densidade da vossa compressão. E a densidade é outra coisa. Podem ver este density, por exemplo, como a velocidade da compressão, é o attack e o release. Eu prefiro sempre um ataque e um release muito rápidos, por isso tenho sempre o mais rápido possível. Para cantar, por exemplo, coloco este density mais ou menos a meio ou um bocadinho menos. Se fizerem podcast, live stream, gravações de voz, algo do género, quanto mais rápido, melhor.
De-esser. Ora, aqui está algo que para mim me é muito útil. Não gosto de abusar no de-esser, mas a verdade é que eu, sendo da guarda, tenho sempre aquele Szinho a mais, mesmo que não pareça ou que não queira sempre, e mesmo a minha fala, por exemplo, tem muitos S, e a própria língua portuguesa, aliás, tem muitas sibilâncias. Por isso estas configurações vão depender da vossa voz, assim como as outras, na verdade, mas esta mais que as outras. Aqui temos a frequência e o threshold. A frequência é o que o próprio nome indica, é a frequência onde a vossa sibilância é mais notada. O threshold é o corte dessa sibilância, não coloquem demasiado porque não fica bem, mas também ouvem o ponto certo dessa atenuação. Para descobrirem o ponto certo do vosso de-esser, coloquem o threshold ao máximo e vão rodando a frequência. Quando estiverem entre o 1 e o 2 ligados, por exemplo, esse é o ponto de redução e depois é só baixarem o threshold para ser um de-esser mais eficaz. Já agora reparem, se eu fizer isto e for avançando nos S, aqui quase perde a eficácia, porque a minha sibilância não está naquela frequência. A minha está mais ou menos aqui e se reparam que assim até parece que estou constipado. Portanto, eu vou deixar mais ou menos como é a minha sibilância. Isto é um estudo que depois vocês terão de fazer, mas a melhor forma é essa, colocarem ao máximo e depois verem também para não anularem demasiado os S, porque faz parte da nossa linguagem e da linguagem de toda a gente. Agora, enhancer, em português quer dizer melhoramento. Basicamente, melhoram a tonalidade da vossa voz, mas atenção que se não se mexer bem nesta configuração, podem fazer o contrário, vão piorar. Por isso, vou explicar bem o que é isto. HF e LF, High Frequencies e Low Frequencies, baixas e altas frequências, se preferirem, graves ou médios agudos. Também isto fica ao gosto de cada um, mas eu, como não gosto de abusar no processamento, deixo aqui os meus mais ou menos a meio, um bocadinho mais o grave, mas por exemplo, se abrirem, eu gosto sempre de ter mais transparência, mas se abrirem o grave, ficam, por exemplo, com aquela voz de trailer de cinema. Mas atenção, tudo isto depende e tudo isto se ajusta também à vossa finalidade daquilo que querem gravar. Depois temos o expander / gate e aqui temos o threshold e ratio. Esta secção é também muito útil, principalmente se estivermos num ambiente com muito ruído. Isto vai cortar áudio acima de determinados decibéis. Por exemplo, se aumentarmos o threshold todo, vão ouvir que até vai cortar a minha voz. Cortou ali a voz, como puderam reparar, por isso vamos mais uma vez encontrar o sweet spot destas configurações e, se repararem, quando eu fico em silêncio, estes LEDs mudam para verde e para vermelho e vice-versa. Isso quer dizer que quando eu estiver a falar o som está a passar pelo DBX, mas se eu me calar o DBX vai cortar o áudio e coloca o LED a vermelho. Reparam que não há ruído nenhum. Isto é fantástico. O ratio é o rácio que vocês vão dar à abertura do gate. Se estiver no mínimo, nem sequer vão sentir esse processamento ativo, porque estão basicamente a dizer à unidade que não querem o gate aberto. Se estiver no máximo, a abertura e o fecho vão sentir-se muito, o que também não fica bem, por isso nada melhor que a meio, a flat ficar ali no ponto certo. Finalmente, o output gain, o ganho de saída, que é o volume do áudio que vocês vão enviar para o vosso interface, para a vossa mesa de mistura, para o que estiver ligado e depois para o processador. Cuidado para não enviarem o áudio com distorção, porque depois não há nada a fazer. Também tem aqui um LED que vos indica se o áudio está a clipar ou não, mas nunca ligarem este LED é o ideal. Cá está, e assim colocam a vossa voz a soar muito melhor, na minha opinião, claro. Também isto é um produto muito específico, mas lá está, é algo que é muito útil a quem faça podcasts diretos, voz off, gravações. E já agora, quem pensa que não tem boa voz, não existe isso. Não há boa voz nem má voz. Há vozes diferentes, pessoas diferentes, e a vossa é tão boa quanto todas as outras. Por isso, além de a cuidarem, trabalhem-na e apostem num pequeno processamento poderosíssimo como tem, por exemplo, este DBX 286, com um preço absurdamente baixo para tudo o que faz, até porque este é um género de faz tudo, digamos. Malta, espero que tenham gostado. Obrigado por estarem por aí. Não se esqueçam da subscrição ao nosso canal e um like neste vídeo. Comentem aí já agora o que é que acharam deste processamento, se são de acordo com algum processamento vocal, se não são de acordo. Eu acho que sim, que para determinados aspectos dá muito jeito e é muito útil.
uma unidade como esta, porque além de também é rack, podem colocar numa rack e levar para um sítio qualquer, para quem tenha empresas, por exemplo, uma agência de comunicação e queira dar algum processamento às vozes para voz off, tem aqui uma excelente alternativa e basicamente é isso. Não há muito mais a dizer e acho que é uma unidade fantástica. Amigos, muito obrigado por estarem por aí, bem-aja, Egitana por aqui, até já.